Olá, meus amigos da página do canal do YouTube do Fernando Carlos de Souza, eletricista instalador. Hoje nós vamos falar sobre condutores em eletrodutos. Então, se eu colocasse para vocês, ou se um determinado engenheiro, empreiteiro, pedisse para vocês assim, meus amigos, ou para mim: eu preciso de 2 condutores, ou se ele falasse assim, eu preciso de 2 cabos unipolares em um eletroduto embutido em alvenaria. Como é que você interpretaria isso? O cara te pediu, seu cliente te pediu 2 condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção, como você já conhece, circular, embutido em alvenaria, embutido em parede, laje, essas coisas assim. Então, como é que você ia resolver isso? Você simplesmente colocaria esses cabos como? Isto aqui, para você, é um cabo isolado, é um cabo unipolar, cabo de 750 volts, cabo de 1000 volts, cabo Sintenax, cabo comum. Como é que você definiria isso? Então, isto aqui, no meio técnico, é considerado como condutor isolado. Por quê? Porque ele só tem, vamos assim falar em termos popular, essa cobertura aqui, que no caso seria uma capa, vamos dizer assim. É isso? Então você teria aqui só ele, que no caso o condutor de cobre flexível e sua capa ou cobertura, como queira que seja. Então isto aqui seria uma denominação para nós de condutor isolado. Então, quando o seu cliente engenheiro falar que precisa de 2 condutores isolados em um eletroduto, então você vai ter esse cabo que todos conhecem como 750 volts. Agora, se o seu cliente falar que ele precisa de 2 condutores, ou ele fala assim: eu quero 2 cabos unipolares em um eletroduto. Pois bem, o que seriam esses 2 cabos unipolares? Aqui nós temos um cabo de 6 milímetros unipolar. Então, digamos que ele pedisse 2 cabos unipolares de 6 milímetros em um eletroduto de 3/4. Aqui que está o segredo da coisa. Porque não é um cabo, nós conhecemos como cabo NAX, como cabo Silnax, Cobra Nax e por aí afora. Mas em termos técnicos, nós temos que também saber que isto aqui, ele é
o famoso cabo unipolar que em muitas normas aí, tipo a 5410, por exemplo, você vai encontrar lá. Isso aqui, ok? Então, ele possui o condutor, ele também vai possuir o isolamento, né? Aqui eu estou fazendo aqui com canivete, só para mostrar aqui que ele possui aqui, ó, a sua cobertura, que é essa capa azul, e interno aqui nós vamos ver que temos a isolação. Então nós temos aqui, ó, isolação e temos a cobertura. E no caso aqui nós temos o condutor propriamente dito aqui dentro. É isso. Então nós temos o condutor de cobre, temos a sua isolação e temos a sua cobertura. Ou seja, nós temos a cobertura, nós temos a isolação e temos propriamente o condutor. Ok? Então, para vocês, meus amigos, que conhecem esse cabo como cabo Syntenax, cabo Silnax, cabo... Atente para quando vocês forem ler um projeto, ou algum cliente definir para vocês que precisam de 2 cabos unipolares de 16, 6, 10, 15, 35, o que for. Se ele falar que quer 2 cabos unipolares dentro de um eletroduto, aqui eu estou fazendo só um exemplo, não quer dizer que seja assim. Poderia ser 2 cabos, vamos dizer que seriam 2 cabos de 6 milímetros unipolares em um eletroduto. Então você teria que ter esse cabo que todo mundo conhece como Silnax, Corbenax, né? E por aí afora, cabo Syntenax. Então, esse cabo aqui, ele todos conhecem como aquele UKV, 1000 volts, até 1000 volts. Então, este cabo aqui, ele passa a ser, no meio técnico, como cabo unipolar, ok? Ele não é simplesmente um cabo, ou ele é um simplesmente condutor, não. Ele é um cabo unipolar. Os senhores podem ver aqui que nós estamos falando de um cabo unipolar para um cabo, desculpa, aqui no caso aqui, esse cabo que vocês conhecem como 750 volts, ele passa a ser um condutor, né? Um condutor isolado. Então veja só, no meu lado esquerdo eu tenho um condutor isolado de 10 milímetros quadrados. No meu lado direito aqui eu tenho um cabo unipolar de 6 milímetros quadrados. Vejam, a aparência quase igual em termos de grossura, por causa do seu cobertura e do seu isolação. Então, isso vai ter uma norma, um método de instalação para ser usado esses 2 que nós conhecemos como cabos. Então, isto aqui que você conhece como cabo 750 volts, ele é um condutor isolado até 750 volts. Esse aqui que você conhece como cabo Syntenax e assim por aí, ele é um cabo unipolar. Então, todas as vezes que você for ler na norma 5410 ou algo parecido aí, você vai encontrar, então, cabo unipolar. Então, se for cabo unipolar, ele passa a ser esse cabo de 1000 volts aqui em diante, ok? Então, fica aí mais uma explicação simples que eu acredito que vai
ajudar bastante meus amigos aí. Se você gostou aí desse simples like, dê um simples like aí se você gostou. É um vídeo muito simples, mas aqui nós estamos aqui com esse canal para simplificar as coisas, não para ficar dando muitas tabelas técnicas para confundir. Nós viemos aqui para desconfundir. Então, quando você pegar uma tabela, tipo essas tabelas que a gente recebe por exemplo, eu tenho aqui uma tabela da SIL, né? Tabela do eletricista. Então, vamos abrir aqui. Então, nós temos aqui os cálculos produtos da SIL e temos aqui o que nós estamos falando, tabela de método de instalação. Oh, que legal! Essa tabela aqui, ó, ela está dizendo aqui, ó, esquema ilustrativo. Método de referência B1. Então, condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Condutores isolados. O que seria condutor isolado? Ah, ele aqui, ó. Ele pode ser esse fio 6mm aqui, ó, que a gente fala. Fio 6mm, cabo 6mm. Então, a partir de agora, você vai entender que ele é condutor isolado. Então, quando pedir condutor isolado em eletroduto de seção circular, você já sabe que vai ser esse cara aqui, ó. Todo mundo conhece como cabo 6mm, 750 volts e fio 6mm, 750 volts. Então, isto aqui está dizendo na descrição que é um condutor isolado, no método de referência B1. Quando falar que precisa de cabos unipolares, veja bem, eu tenho aqui um condutor isolado de 6mm, ok? Vamos ver se dá para aparecer aqui. Aqui. Ó, SIL, cabo flex SIL, com 6mm, ok? 6mm. Então, agora nós vamos entender o seguinte, ele é um cabo SIL, cabo flex SIL, 6mm, 750 volts. Então, nós sabemos que quando pegarmos uma referência técnica, isso vai ser como condutor isolado. E quando eu pegar uma referência técnica que dizer cabo unipolar, eu tenho aqui da mesma SIL aqui, ó, eu tenho um cabo unipolar que todos nós conhecemos como cabo SILNAX, aonde eu tenho o cobre, que é o condutor. Isso. Vamos dar aqui. Nós temos o cobre, temos a isolação e temos a capa. Então, isto aqui seria um cabo unipolar e isto aqui um condutor isolado, ok? Se você gostou aí dessa simples dica, desse simples vídeo, deixa aí o seu like como agradecimento por Mineirinho te ajudar com mais dicas simples como essa, descomplicando aí o nosso modo de trabalhar, o nosso modo de conversar. Um abraço aí do Mineirinho, um bom dia, uma boa tarde, boa noite e aquela cotovelada.